Muito bem, turma. Vamos falar sobre poder de polícia, dar uma olhada na jurisprudência, com foco especialmente na questão da delegação do poder de polícia. Encontrei por aí alguns problemas, algumas notícias, alguns materiais que era importante a gente revisar para esclarecer essas questões, né? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas, tenho aqui algumas aprovações em concurso, por isso o foco do nosso assunto é sempre concurso público, tá? Mas como uma revisão de jurisprudência serve para qualquer profissional do direito. Então vamos começar. Bom, o poder de polícia está inserido no contexto dos poderes da administração. Então nós temos basicamente os quatro poderes típicos da administração: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e o poder de polícia. O poder hierárquico é justamente aquela relação de hierarquia que existe dentro do serviço público, né? O servidor com o seu chefe imediato, com né, dentro da hierarquia típica da estrutura da administração. O poder disciplinar é o poder de aplicar as punições, que não se confunde com o poder de polícia, a gente já vai falar daqui a pouco, né? É o poder de disciplinar a conduta do servidor. Tá? O poder regulamentar, de editar atos abstratos, né? Não concretos, mas os atos abstratos, os decretos, o, as portarias, e o poder de polícia, que é o que efetivamente não interessa nesse áudio de hoje. Então, onde é que está o poder de polícia? Qual é a previsão legal do poder de polícia? É o artigo 78 do CTN. Pô, mas o CTN, né? Sim, porque o poder de polícia ele é o fato gerador do tributo chamado taxa. Por isso que está previsto no CTN. Então, o artigo 78 considera esse poder de polícia atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, a ordem, costumes, disciplina, produção e mercado, exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública ou a respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Ou seja, para resumir, todas as vezes que, em razão do interesse público, a liberdade do particular é limitada, há um exercício do poder de polícia. Tá? Então, por exemplo, a construção, vamos imaginar um município, né? O município definiu as áreas do plano diretor em que tem um determinado zoneamento e ali naquele lugar não pode ter atividades industriais, tá? E aí o dono do lote quer construir uma fábrica. Aí ele alega, não, eu sou o proprietário do imóvel, tenho plena direito de propriedade, eles têm os atributos, é exclusivo, é perpétuo e tal e tal. Não, mas o poder de polícia é uma limitação a essa liberdade. Tá? Eu tenho a liberdade de pegar um carro e sair dirigindo por aí. Não, mas eu tenho que obedecer às regras de trânsito. Aqui eu não posso porque é contramão. Eu não posso dirigir a velocidade que eu quiser. Eu tenho que obedecer ao limite de 60 km por hora. Enfim, tudo isso são limitações, tá? Que só se justificam dentro do interesse público, tá? Com relação à segurança, aí ele vai esmiuçar, né? Segurança, ordem, costumes, higiene, né? Ou seja, são as atividades que limitam a liberdade do indivíduo. E aí nós precisamos distinguir a polícia administrativa da polícia judiciária e da polícia ostensiva. A polícia administrativa é justamente essa limitação que não precisa necessariamente ser praticada por um órgão chamado polícia, né? Mas sim qualquer atividade do poder público que limite a liberdade individual. A polícia judiciária, por sua vez, é aquela polícia, aquele órgão de investigação da prática dos crimes, né? Normalmente a Polícia Civil ou Polícia Federal. E a polícia ostensiva, a polícia ostensiva é aquele órgão que tem a função de repressão dos crimes, né? Ele tem
a intenção de evitar a prática de crimes. É o policial fardado no centro de uma cidade, né? É a polícia militar que faz esse papel, tá? E aí, nós vamos entrar numa questão importante que é com relação à guarda municipal. Tá? O STF, em 2015, em repercussão geral, informativo 793, diz o seguinte: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Então, o que o STF disse é que a Guarda Municipal, que tem por função preservar o patrimônio público, né, principalmente a preservação patrimonial do poder público, ela pode exercer uma função de poder de polícia de trânsito também. Então, ela pode, inclusive, que diz o STF, aplicar as multas. Não tem nenhum problema. E aí a gente vê, como a gente costuma, né, quem costuma viver em grandes cidades, consegue perceber que as guardas municipais elas têm um papel supletivo da polícia militar. Né? Normalmente a polícia, a guarda municipal vem atuando como um órgão de cooperação da polícia militar. Mas o STJ ele diz o seguinte: as guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens, revistas de indivíduos suspeitos da prática de tal crime, ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinge de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Julgado de 2022 do STJ, informativo 746. Então, basicamente, o STJ aqui está dizendo o seguinte: olha, a função da Guarda Municipal é preservar bens, serviços e instalações municipais. Se a prática de um crime não está relacionada a isso, a Guarda Municipal não pode praticar a função de polícia ostensiva, né? No caso, tá? Enfim, esse julgado aqui não tem tanta relação com o poder de polícia, mas eu achei relevante a gente trazer ele, a gente abordar esse julgado aqui, porque ele tem relação com a Guarda Municipal e aquele outro julgado do STF que a gente viu agora há pouco, que falava sobre o poder de polícia de aplicação de multas de trânsito. Aí sim, efetivamente, é poder de polícia, tá? Então, ou seja, daria para a gente concluir o seguinte: a Guarda Municipal tem um poder de polícia de trânsito, mas ela não tem a qualidade de polícia ostensiva, tá? Vamos ver se o STF vai manter esse posicionamento do STJ ou não, tá? Eu acredito que não, mas aqui é opinião minha, tá? Vamos lá. Atributos do poder de polícia. O poder de polícia tem discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. O que significa isso? A discricionariedade é justamente aquela margem do poder público de definir se vai atuar ou não. Tá? Então, por exemplo, qual vai ser a data da fiscalização? O fiscal está examinando os pontos que ele precisa ir, vamos dizer, as feiras de abastecimento de frutas, né, de alimentos. Então ele vai dizer, ó, na segunda-feira eu vou nesse bairro, na terça-feira eu vou no outro. Não, esse daqui é melhor ir tal dia. Ou seja, ele tem uma discricionalidade própria para poder agir dentro dessa margem. Né? Ele tem autoexecutoriedade, tá? Ele pode interditar o estabelecimento. E ele tem coercibilidade, por exemplo, apreender mercadorias. Tá vendendo mercadoria estragada, eu vou lá e apreendo as mercadorias. Alguns autores dizem que autoexecutoriedade e coercibilidade são praticamente a mesma coisa. Tá? E é importante lembrar que nem sempre vai ter autoexecutoriedade. Então, por exemplo, a imposição de uma multa. Tá? O fiscal não vai lá e vai arrancar os bens da pessoa, né? Vai aplicar a multa e vai cobrar judicialmente a multa. Sujeito ativo. Quem é que exerce o poder de polícia? A gente vai ver basicamente nas regras de competência da Constituição. Tá? Então, isso é atribuição do município, isso é atribuição do Estado, isso é atribuição da União.
E a gente tem algumas áreas de atuação específica que pode acontecer mais de um órgão fiscalizando ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, Procon e Anatel. Estou com um problema de prestação de serviço de telefonia móvel, né, telefone celular. Então tem uma fiscalização da Anatel e essa mesma empresa está sofrendo uma fiscalização do Procon por conta das tarifas que ele está exigindo indevidamente. Tá? Outro exemplo da jurisprudência que a gente vai ver daqui a pouco, o Inmetro e o Ministério da Agricultura. Tá? Aliás, já vamos colocar aqui. Ó. O Inmetro não possui competência exclusiva para fiscalização quantitativa de produtos comercializados. No caso analisado, entretanto, que se discute a possibilidade de um mapa, o Ministério da Agricultura, em concorrência com o Inmetro, proceder à fiscalização sobre pesagem de produtos comercializados destinados ao consumidor final. Nesse passo, seria desarrazoado imaginar que o Inmetro, órgão com estrutura insuficiente para todo o território, fosse o único a vigiar a saúde e o respeito aos padrões de todos os setores produtivos do Brasil. Tá? STJ 2022. Aqui o que aconteceu? A pessoa sofreu uma fiscalização do Ministério da Agricultura e ele recorreu ao STJ dizendo o seguinte: olha, quem tinha que me fiscalizar era o Metro, tá? Porque é uma questão aqui de pesagem, né? De peso, e não o Ministério da Agricultura. Tá? O STJ falou assim: não, o Metro não tem condições e não tem nenhum problema que o Ministério da Agricultura faça esse serviço. Tá? As operadoras de cartão de crédito em sentido estrito passam a ser reguladas e fiscalizadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, apenas após a edição da Medida Provisória 615 de 2013. As conclusões são as seguintes. As atividades das operadoras ligadas às instituições financeiras já eram fiscalizadas pelos Bacen nos termos do artigo 10, inciso 9 da Lei 4595 de 64. Anteriormente à edição da MP 615, não havia título legal que obrigasse as demandadas a regular e fiscalizar as atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, pois a intermediação que essas fazem não tem natureza financeira. Atualmente, existe previsão legal de normatização e fiscalização das operadoras em sentido estrito por parte do Conselho Monetário Nacional e do Bacen, quadro que se formou com a edição da Medida Provisória 615 de 2013. O que ele está dizendo, antes da medida provisória, como os operadores de cartão de crédito não têm natureza financeira, né? Não tem natureza financeira, elas não tinham essa dupla fiscalização. Depois da medida provisória, essas duas entidades, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, podem fiscalizar ao mesmo tempo. Tá? Quem tiver de olho no concurso do Banco Central aqui, é importantíssimo esse julgado, tá? E aí vamos dar uma olhada nas súmulas agora. Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. E a súmula 19 do STJ, a fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Vamos ver agora o ciclo de polícia. Tá? O que é o ciclo de polícia? É a divisão do poder de polícia conforme os atos que são praticados. Então a gente tem a fase da legislação, a fase do consentimento, a fase da fiscalização e a fase da sanção. A legislação é a edição de normas gerais. Então, por exemplo, o município cria, por lei, o seu plano diretor. A fase do consentimento é aquele momento em que é concedida uma licença ou uma autorização. Então, por exemplo, o particular apresenta um projeto para ser aprovado uma construção em determinado lote. Tá? E aí o município verifica aquilo lá e fala, não, está de acordo com as regras do plano diretor. Tá? Pode construir. Ou seja, o município autorizou a construção. Depois vem a fiscalização, tá? Vai a fiscal de obras
ver se está seguindo o que foi planejado e finalmente ele dá um habite-se, tá? Ou então, esse fiscal olha e fala, não, isso aqui está errado, você disse que ia fazer uma coisa e está fazendo outra, eu vou te dar uma punição, vou te dar uma multa, ou eventualmente vou cassar a sua licença ou autorização, tá? Então esses são as fases dos atos de poder de polícia, tá? Dos atos de polícia. E aí, a questão principal é da delegação do poder de polícia. O poder de polícia pode ser delegado? Segundo o precedente do STF de 2003, na ADI 1717, o poder de polícia é atividade típica do Estado e não pode ser delegado a particulares. Tá? Então, nenhum particular pode exercer um poder de polícia, tá? Porque é uma atividade típica do Estado. Tá? Então, ele não caberia a delegação. Tá? Nesse caso aqui, da EDI 1717, especificamente estava sendo julgado a questão dos conselhos profissionais, tá? Que a lei determinou que eles eram atividades privadas, tá? Ou associativas. E aí eles fiscalizavam a conduta dos profissionais que estavam registrados nos conselhos. Né? Então, por exemplo, um médico, um enfermeiro, um engenheiro, né? Todos eles têm que prestar contas do que eles fazem, tecnicamente falando, para os conselhos profissionais. E a lei determinou que eles eram órgãos particulares, associativos. Então o STF veio e disse assim, não, eles não podem ser órgãos particulares porque eles detêm o poder de polícia. E o poder de polícia não pode ser delegado. Então o STF declarou inconstitucional essa lei. Mas depois, em 2010, o STJ começou a admitir a delegação dos atos de consentimento e fiscalização. Então aqueles 4 atos, aqueles 4 fases do ciclo, o STJ admitiu o consentimento e a fiscalização. Tá? O consentimento, vamos lembrar, é aquela fase em que você verifica, né? Se você afere se realmente ele está dentro da norma geral. E a fiscalização também, você vai ver se está sendo construído conforme, construindo, no nosso exemplo, né? Conforme a licença ou autorização. Aí o STJ vai dizer, somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro, aplicação de multas para aumentar a arrecadação. Então, esse julgado aqui de 2010. O STJ está dizendo o seguinte, olha, o poder normativo, né, a fase normativa do poder de polícia, de edição de normas gerais, ela não pode ser delegada. E nem a fase de sanção, porque a fase de sanção ela está relacionada à coerção que o poder público tem. E, inclusive, se você terceirizar isso para um órgão privado, haveria um comprometimento, porque essa empresa privada vai buscar lucro, então ela vai autuar mais, ela vai aplicar mais multas, ela vai procurar gerar lucro na sua atividade. Tá? E aí, em 2020, o STF veio e disse o seguinte, olha, é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Repercussão geral, informativo 996. Então, o que o STF diz é o seguinte, olha, você pode delegar o poder de polícia, sim, por meio de lei, para uma pessoa integrante da administração ou para uma empresa pública de capital social majoritariamente público e que preste exclusivamente serviço público em regime não concorrencial. Isso aqui alguns doutrinadores eu já ouvi dizer que se chama autarquização das empresas públicas, né? Que é o tratamento dado pelo STF a essas entidades de direito privado que integram a administração. Então, cada vez mais o STF começou com os Correios e cada vez mais o STF vem tratando essas pessoas jurídicas como se fossem
autarquias. Né? Então, no caso, o que o STF disse? Que é possível a delegação por meio de lei para essas pessoas integrantes da administração. Tá? Então, só para a gente concluir, deixa eu voltar aqui ainda, falta um pedacinho. Para a gente concluir, preciso dizer o seguinte, olha, as conclusões desse último julgado. É possível delegar, inclusive a imposição de multas, tá? A fase de aplicação de multas também é possível de delegação. Esse entendimento vale para as empresas públicas e sociedade de economia mista, desde que prestadoras de serviço público em regime não concorrencial, tá? E no caso de concessionários de serviço público, o STF não entrou nessa questão, então aí a gente continua seguindo o entendimento do STJ no julgado anterior, que é esse daqui, tá? No caso de concessionárias, a gente somente pode delegar os atos de consentimento e fiscalização. É por isso, por exemplo, que se permite a concessão do estacionamento rotativo, né, em alguns lugares chamados de Zona Azul, com a fiscalização por um ente particular. Tá? Mas daí esse ente particular ele vai apenas informar o poder público de que houve cometimento de uma infração e aí quem vai aplicar a multa é o poder público. Certo? Então é isso aí. Essa foi a nossa revisão. Se você chegou até aqui, parabéns. Conte comigo e muito obrigado. Espero que você tenha feito sentido para você, né? E não esquece de deixar um like aí e compartilhar com os amigos. Certo? Grande abraço. Tchau, tchau.